Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Rei eterno, juiz soberano, justo, reto, misericordioso, compassivo, longânimo. Pai, perante a tua face, nós comparecemos neste momento de culto, Pai, diante da tua santa palavra e desta passagem que vamos expor nesta noite, ó Pai, onde o Senhor vai tratar do Evangelho, expondo os problemas dos homens, a realidade e a verdade sobre os homens. Ela é dura, difícil, mas precisamos enfrentá-la. Se queremos esperança de salvação para nossas vidas, esperança de reconciliação contigo, de encontrar o caminho da reconciliação, de restauração perante a tua face, ó Deus, diante dos nossos pecados. Por isso eu peço, ó Pai, este homem que nesta ocasião, ó Pai, está ministrando a palavra aqui, Senhor, é o mais carente da tua graça aqui, Senhor, que mais necessita olhar para a própria realidade, confessar pecados, expor a própria realidade perante a tua face, ó Deus. Mas também eu oro pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite, ó Pai, porque eles também precisam, Pai, da mesma convicção de pecados, sobre a realidade espiritual da vida deles. E eu oro, ó Pai, que todos nós possamos, ó Deus, estar aqui, ó Deus, nesta noite, convictos dessa realidade, que é, Senhor, o que nos molda neste mundo. Mas não é que nós podemos permanecer, ó Pai. Existe possibilidade de transformação, existe possibilidade, ó Deus, de esperança para nós, através do Evangelho, através de Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, nos guia nesta noite, diante do que nós vamos estudar aqui. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos o livro de Romanos. Ele não é um livro fácil, ele é um livro difícil. Pedro mesmo fala, acredito que ele tinha em mente quando ele fala que o apóstolo Paulo tinha alguns ensinos difíceis e que algumas pessoas torciam. Um desses ensinos é o que nós encontramos aqui no livro de Romanos. São passagens difíceis, mas elas não são só difíceis porque são muito complicadas de entender. Elas se tornam difíceis porque nós, enquanto seres humanos, estamos lidando com a nossa realidade espiritual. E é uma realidade difícil, é uma realidade dura. Não tem como a gente se esconder. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele nos expõe aqui. Ele tira a nossa roupa e nos deixa completamente nus perante Deus. Ele mostra a verdade sobre nós, irmãos. Por isso o livro de Romanos, ele é difícil, mas é maravilhoso, irmãos. Porque também nesse livro nós vamos encontrar as promessas de salvação. Por isso que podemos resumir o livro de Romanos, o assunto que o apóstolo Paulo trata, no Evangelho. Paulo tenta explicar o Evangelho nessa carta. E por isso ele tem que passar por essas questões difíceis. Os irmãos se recordam que nós falamos que entender o Evangelho significa entender duas coisas. Entender a justiça de Deus e entender a injustiça dos homens. Essas duas coisas são realidades que entram em choque dentro da realidade da existência.
A justiça de Deus entra em choque com a injustiça dos homens. Ou isso vai produzir salvação por meio de Cristo, porque Cristo se coloca diante dos homens e do seu povo para morrer debaixo da ira de Deus, para que por meio da justiça do Pai, para que a justiça do Pai seja satisfeita no castigo dele pelos seus eleitos. Mas aqueles que não têm Cristo estão numa rota de colisão com o Pai, por causa das suas injustiças e por causa da justiça perfeita do Pai. Então, irmãos, por isso que Paulo trata disso com muita seriedade, com muito cuidado, com muito temor. Quando Paulo prega essas coisas, eu tenho certeza, irmãos, que ele foi experimentado por Deus a tal ponto que ele não se importava com o que iam falar dele, ou o que iam pensar dele, ou se o cristianismo ia falir. Se por meio da pregação dele ninguém mais iria querer ouvir as realidades espirituais que ele estava consciente ali, chacoalhou o ser desse homem a tal ponto que ele não tivesse mais nada a não ser a necessidade de dar testemunho disso. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui no livro de Romanos, e a cópia da Bíblia que você tem aí na tua mão, é a cópia de um processo judicial, pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade apostólica que foi investida sobre ele, ele estava ali e abre perante toda a humanidade, perante a história humana, uma acusação. Ele apresenta um caso, um processo, e ele não coloca só os judeus ou os fariseus da época dele nesse tribunal e nesse julgamento, coloca você. O teu nome não está aí na Bíblia, provavelmente, mas você está ali. Porque essa acusação que Paulo faz, ela é contra você. A justiça de Deus e a tua injustiça. Paulo abre, eu vejo dessa forma, um processo. Quando você lê o livro de Romanos, e se você lê toda a Bíblia, você tem que olhar por essa ótica. Que as Escrituras são um livro, são uma pasta, um processo judicial. E você está ali envolvido, você está numa lista de pessoas com toda a humanidade que cometeram crimes contra um juiz perfeito. Um juiz que conhece tudo a nosso respeito. Cada pensamento, cada desejo do nosso coração, no mais oculto que você possa imaginar. O que você nem tenha, talvez, consciência. E Paulo começa a expor biblicamente, não o que ele achava, não o que ele ficou sabendo por algum tipo de fofoca ou palavra das pessoas, mas o testemunho de Deus sobre os homens. Ele começa lidando com os povos gentios, como nós já estudamos. Os gentios estão debaixo da condenação da justiça de Deus. Por quê? Porque eles também receberam o conhecimento de Deus dentro deles. E esse conhecimento é confirmado por tudo que Deus criou. Quando o homem começa a fazer perguntas, hoje eu fui bombardeado por perguntas de manhã cedo. Por que Deus fez o corpo humano? Por que Deus fez os planetas? Vocês perguntaram? Essas perguntas, crianças, que vocês fizeram, são perguntas que vão trazer uma resposta lá no final. Deus fez, porque Deus quis. No seu grandioso poder, ele fez tudo isso. Os gentios têm todas essas coisas. Depois nós já estudamos no culto passado, começamos a falar sobre os judeus. Paulo fala que os judeus também receberam conhecimento. Esse mesmo conhecimento interno da lei de Deus e da criação, mas os judeus receberam algo mais. Eles receberam a revelação da lei de maneira direta e especial. Deus selecionou o povo de Israel entre todos os povos da terra e revelou a vontade dele para essas pessoas. Então, eles tinham muito privilégio. Eles receberam o privilégio de Deus fazer um pacto com eles. Paulo usa isso de uma maneira diferente que os judeus estavam usando. Porque os judeus usavam esse conhecimento para se esconder no seu pecado, para camuflar o seu pecado e tentar fugir, como Caim, das consequências, fugir da face de Deus, pelo privilégio e conhecimento que eles tinham. Paulo vai ter que tratar desse problema tão duro. Irmãos, é muito difícil
você lidar com esse problema quando as pessoas elas não querem admitir o erro. Dentro de casa, vamos começar com nossos filhos. Quem fez isso? Quem quebrou isso? Quem fez aquilo? É muito difícil você encontrar a resposta. Você vai ter que insistir na pergunta, às vezes com ameaças, para que possa sair uma confissão. E é bem forçada ainda, né? Paulo está lidando com isso, mas mais uma vez, lembre que esse processo aqui aberto não é só contra os judeus, está falando de nós também. Nós vamos aplicar a nossa própria existência, a nossa realidade. E nós vimos no culto passado, preciso voltar um pouquinho, já que Paulo está tratando esse problema tão sério, Paulo não vai na sua própria autoridade, ele vai apontar para Deus. Eu estou aqui apenas em nome de Deus, não é eu que faço a acusação, eu faço ela em nome de Deus. Porque quem acusa, na verdade, os homens é Deus, por meio da palavra. E ele vai falar lá no versículo 1 que os judeus cometiam um pecado muito comum, que nós também cometemos. Não estavam julgando a si mesmos. O evangelho só acontece quando a gente julga a nós mesmos. Estou errado, estou culpado, eu não tenho jeito. Se Jesus não me salvar, eu estou lascado, estou ferrado. E quando você faz isso, irmãos, talvez você não tenha uma consciência tão clara, mas quando isso acontece na tua vida, você está julgando você mesmo. É um caminho de bênção, de restauração que você tem com Deus. Glória a Deus por isso. Mas quando você apresenta milhares de desculpas, ou você se esconde atrás da tua religião, você está enrolado. Porque é o que os judeus estão fazendo e estão no inferno. Com muito conhecimento que eles tinham, com todo o conhecimento que eles tinham, estão lá no inferno. Isso aí não vai ser a favor deles, vai ser contra eles. Vai ser completamente contra. Então Paulo começa a tratar. E ele começa trazendo Deus, como eu falei. Falando sobre a justiça. Como é a justiça de Deus? Ela é igual a dos homens, que o homem só pode ver a aparência. O juiz ele vai olhar um processo, vai ver as provas e o que ele vê. Externamente. Não sabe a intenção, não sabe nada. Ele vê, vai escutar várias pessoas e vai ter que chegar a uma conclusão sobre aquele processo. Mas Deus, como é que ele julga? É bem diferente. Porque Deus tem um infinito poder de conhecer todas as coisas. Conhecer o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. Como nós, uns aos outros. Deus conhece de dentro para fora. Os homens, então, irmãos, como nós temos estudado, eles não têm desculpas. Os homens não têm desculpas para apresentar diante de Deus. Deus é justo. A justiça de Deus deve ser compreendida como uma balança muito bem equilibrada entre juízos, o julgamento, o castigo, mas também oportunidades de perdão, de arrependimento. Deus dá várias e várias, não é só duas chances, duas oportunidades, muitas oportunidades. Ele concede muitas oportunidades para que o homem pense e pare com as desculpas, encerre as suas justificativas, suas autojustificativas e reconheça que precisa de ajuda. Deus vai dando oportunidades. Então a justiça de Deus é equilibrada. Paulo apresenta isso no capítulo 2 e vai descrevendo isso aí, até que lá a partir do versículo 6, depois no versículo 11, vai falando que ele não julga com acessão de pessoas. Eu não quero saber se você é judeu, se você tem conhecimento teórico da palavra, ou se você não tem nada. Eu vou olhar para a tua realidade. O dia que eu for te julgar e você comparecer perante a minha face, eu vou julgar a realidade. Eu não faço seleção de pessoas. Então, Paulo vai apresentar homens de todos os povos, tribos, e vocês, judeus, que se acham especiais, vocês agora estão num tribunal. E eu trago aqui como testemunha a criação de Deus. A criação de Deus como testemunha. Todas as coisas que Deus criou provam a existência de Deus, provam a vontade de Deus e a justiça de Deus. Nós temos a própria lei. Os judeus, eles achavam que eles conseguiam se safar da justiça de Deus cumprindo rituais, indo ao templo, dizimando, fazendo obras de caridade. Se vocês forem observar, aí por aí, irmãos, vocês vão ver que existem muitos hospitais de judeus, de outras religiões. Existem coisas boas nisso? Sim, claro, muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Mas, às vezes, a intenção dessas pessoas é se justificar com boas obras, tentando parecer ser justas. Mas não é isso. Isso não vai mudar a tua condição de pecado. Isso é tão difícil, está enraizado em nós, irmãos.
Essa realidade está enraizada na nossa existência. Nós tentamos fugir de Deus, tentando esconder os nossos pecados perante Deus. Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Os judeus, assim como os gentios, não têm desculpas. Nós vimos isso. E hoje, irmãos, no capítulo 3, um capítulo muito importante do livro de Romanos, Paulo apresenta a acusação, apresenta as evidências, apresenta as provas. Eles eram hipócritas, como nós estudamos, estavam se escondendo atrás da religião deles e estavam pecando. Por exemplo, eles falavam, vocês não podem furtar, mas estavam furtando. Vocês não podem adulterar, mas eles viviam na prática do adultério. Vocês não podem praticar a idolatria, mas viviam fazendo coisa errada. Eles saqueavam templos de pagãos e vendiam aqueles ídolos, o ouro que eles encontravam e ganhavam dinheiro com isso. Cometiam sacrilégio, como diz a palavra. E assim vários outros pecados. E tentavam, à luz deles mesmos, se achar justos diante de Deus. E no capítulo 3, nós temos um quadro muito triste, irmãos. Muito triste. Paulo se prepara aqui com uma lista de perguntas e respostas que ele faz para os judeus. E nós podemos aplicar a nós, que nós fazemos também. Nós não admitimos o nosso pecado. Tudo bem, você não vai admitir o seu pecado? Paulo prepara, então, uma série de perguntas e respostas para refutar todas as justificativas que eles iriam apresentar naquele caso. Esse é um problema, irmãos. Esse é um problema. Você é réu. Você e eu somos réus. A maior parte da nossa vida é tentando responder, rejeitar a verdade que Deus revela sobre nós, sobre os nossos pecados, com uma série de justificativas, enquanto a palavra vai sempre afirmar: você não tem justificativa para os seus pecados, você não tem desculpas e você não tem para onde apelar. Não existe um recurso. Os judeus apelaram para um recurso. Peraí, Paulo, peraí. Tudo bem, vamos admitir que você tem razão. Vamos pensar nisso. Só por um momento. Nós podemos apelar, nós temos um recurso para nos livrar da ira de Deus, da justiça. A aliança. Nós somos o povo da aliança. Deus fez um pacto conosco e Deus não pode voltar atrás no seu pacto. Nós somos circuncidados. Lembra disso, irmão? Estudamos isso. Nós somos circuncidados, nós temos o sinal da aliança. Paulo vai falar, isso não interessa. Não adianta você ter um sinal externo da religião, mas não ter o sinal interno no coração. Paulo vai finalizar o argumento dele dizendo, o judeu verdadeiro é o que está no coração, é o interior. A circuncisão verdadeira é a que é feita no coração dos homens. Então Paulo deixa eles sem qualquer margem, agrava o problema. Tá bom, apelei no tribunal, apelei por um recurso, aliança. Isso só piorou a situação, porque eles estavam invalidando a aliança com a incredulidade deles e a dureza do coração. E aqui, não é surpresa isso? A falta de arrependimento e confissão de pecado só gera desculpas e justificativas esfarrapadas. Infelizmente, nós temos que lidar com isso, irmãos, porque é a nossa condição também. Muitas vezes nós fazemos isso. A primeira pergunta que Paulo formula aqui, que ele sabia que eles iriam fazer, está lá no versículo 3. Capítulo 3, no versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? É o que eles iam falar. Tá bom, então. É isso aí, Paulo, eu não posso apelar. Para que serve, então, essa aliança se eu não posso usar? Paulo vai responder no versículo 2. Muito. A utilidade da circuncisão, da aliança, ela é muito útil em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Isso é um peso muito grande, irmãos, que ele está falando aqui. Preste muito bem atenção. Vocês estão querendo se apoiar na aliança, ela é muito proveitosa, porque elas foram confiadas a vocês em primeiro lugar, vocês foram o primeiro povo. Imagine isso, irmãos, imagine isso. Existe uma corrida. O povo de Deus está numa corrida na terra. Lembra disso que nós falamos no começo? Em busca em direção a Deus, para discernir a vontade de Deus e se reconciliar com Deus. Ok, os judeus entraram numa vantagem, porque eles foram os primeiros
a receber essa revelação da lei. O que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram com essa revelação? Pisaram em cima dela, cuspiram em cima dela, porque invalidavam com a sua vida pecaminosa. Mais uma vez, Paulo, em vez de deles achar que eles estavam se safando, estavam só piorando a situação deles. Eles tiveram o grande privilégio de receber algo mais bonito, nobre e excelente que a própria criação, as palavras de Deus. Os gentios tinham natureza para ter o conhecimento de Deus, e os judeus tinham a palavra de Deus revelada diretamente a eles. Essa é a primeira pergunta. Paulo responde: vocês não fizeram uso disso. Ao contrário, vocês invalidaram. Uma segunda pergunta que eles poderiam fazer. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se muitos judeus foram e são incrédulos, e por isso quebraram a lei de Deus, isso não invalidou as promessas de Deus? A resposta de Paulo vem no versículo 4. De maneira nenhuma. Ele vai responder: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quando Deus se revelou aos homens, ele se revelou consciente de que os homens, não esperando que o homem iria cumprir a vontade de Deus, mas sabendo que os homens iam fazer o quê? Quebrar a lei de Deus. Então, irmãos, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus é baseado na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então, as promessas que Deus fez ao povo judeu, elas eram reais. O grande problema é o homem. Ele recebeu isso que eles fizeram. Jogaram fora, descartaram. Viveram só da aparência e não da realidade do que eles receberam. Isso é muito triste. Outra pergunta, a terceira pergunta que eles poderiam fazer: se a injustiça dos homens foi a causa de Deus ter manifestado a sua justiça, seja por meio do evangelho ao justificar os pecadores pela fé, seja pela sua ira quando castiga os injustos, não seria Deus injusto? É o que eles querem dizer. Se Deus está sendo glorificado em me punir, então Deus não está sendo injusto? Olha o nível, irmãos. Olha o nível de questionamento que esses homens estavam fazendo. Eles estavam fazendo como Caim. Estavam culpando Deus. Deus está se beneficiando do nosso pecado. Como é que ele pode querer vir punir nós? É isso que eles estão falando. Deus está se beneficiando. Deus está sendo glorificado nisso aí. Essa é a mente maligna do ser humano, irmãos. De alguma forma esdrúxula, doida, ele tenta culpar Deus por causa dos seus próprios pecados. Lembra de Adão, o que ele fala? E aí, Adão? E aí? O que aconteceu aí, cara? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Muito bem. Quer dizer que eu sou culpado, então? Eu não sabia, eu estava escondido, eu estava não sei aonde, ela foi lá, você me deu um produto com defeito, Deus. Mais ou menos isso que ele fala. Então, irmãos, o ser humano sempre busca, de alguma maneira, atribuir a culpa a outros. Em última análise, você está botando a culpa em Deus pelas consequências do teu pecado. Dizem que Charles Darwin, ele desenvolveu a teoria da evolução porque ele tinha uma mágoa com Deus. Se eu não me salvo engano, faleceu o filho na infância e ele estava em mágoa com Deus. E uma das formas dele demonstrar a insatisfação dele com Deus foi criar um tipo de teoria que negava a existência de Deus na criação. Como se as coisas se criassem por si mesmo, por meio de uma evolução aí que vai acontecendo, essa loucura que existe, assim, que nós aprendemos na escola. Tá aí, é a resposta que os seres humanos dão a essa realidade. Outra pergunta: se a minha vida de hipocrisia ou mentira, como Paulo vai falar, traz ainda mais glória para a verdade de Deus, por que eu deveria ser julgado como pecador? Na verdade, por que eu deveria parar de pecar se o meu pecado produz algo tão bom como a glória de Deus? Olha só o nível. Lá no versículo 7. Se a minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Novamente, eles insistem. Paulo sabia que eles iriam insistir nessa questão, em culpar Deus. Em um nível pior ainda que Caim. Eles estavam falando,
Deus está sendo beneficiado, Deus está sendo glorificado. O meu pecado está trazendo um louvor a Deus. Irmãos, essa é a questão que nos envolve. O homem, na sua loucura, nas suas desculpas, estava aqui, de alguma maneira, tentando apresentar um pecado como uma forma de culto a Deus. Como se Deus estivesse, de alguma maneira, sendo exaltado por meio do pecado. Será que é isso, irmãos? Com essas desculpas, estavam torcendo completamente toda a Escritura. Tudo que é ensinado sobre Deus, a santidade, a retidão e a justiça de Deus. Paulo vai responder, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E aqui nós entramos numa passagem que Paulo vai usar das Escrituras, Salmo 14 e outras passagens, para fundamentar isso. Como é que vocês podem falar um absurdo desse? Como que Deus vai ser glorificado no pecado de vocês? Como vocês podem pensar isso? E ele vai falar, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão nivelados no mesmo problema. E vai fazer uma lista de descrições sobre a natureza humana no versículo 10. Acompanhe lá a leitura, irmãos. Romanos 3, no versículo 10. Vamos ler até o 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Será que uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento que eles fizeram aqui no capítulo 3, é uma pessoa que tem temor a Deus? Paulo finaliza aqui essa lista, citando o Salmo 14 e outros salmos, outras passagens, para trazer as Escrituras ali como um diagnóstico. Sabe por que vocês estão fazendo esse tipo de pergunta tola? Porque vocês são isso aqui, ó. Vocês são injustos. E vai falar sobre a universalidade do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Então, judeus, vocês que se escondem atrás dessa religião, atrás do conhecimento que vocês receberam, que é correto, é sábio, mas vocês estão torcendo, vocês não são diferentes dos outros povos. Vocês não são diferentes de um aborígene que nunca ouviu falar de Deus, ou de Cristo, ou das Escrituras. Você está na mesma condição de pecado. Nós somos todos iguais. As pessoas gostam de falar de igualdade, sim, somos todos iguais, mas é na injustiça, no pecado, na maldade, na falta de temor a Deus, em ter veneno na boca, em correr para o caminho da guerra, da destruição. Essa é a nossa realidade, essa é a história da humanidade. Isso é o que nos descreve biblicamente, que nos define biblicamente. Paulo, então, vai fazer uma conclusão, que eu peço que os irmãos leiam comigo, versículos 19 e 20. Paulo vai fazer trazer todas essas informações e vai fazer a acusação dele formal aqui, resumida. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja aberta, é o que o texto diz? Fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Paulo vai falar, a lei que vocês estão se esquivando, achando que ela vai apoiar vocês, não. Ela está acusando vocês. Vocês são encontrados condenados debaixo da lei. Vocês estão debaixo da lei. Quando o texto diz debaixo da lem, quer dizer o quê? Vocês foram reprovados. Vocês não cumpriram a lei de Deus. E vocês estão condenados por causa dessa condição. E vocês não têm que calar a boca porque vocês não têm desculpas. Não existe desculpas. Quanto mais vocês tentam apresentar desculpas, mais vocês se enrolam. Mais condenação vocês estão atraindo sobre a própria cabeça de vocês. Irmãos, é assim a nossa vida. Novamente, diziam os puritanos, nós deveríamos pregar a palavra contra nós. Assim você deve fazer, assim nós devemos fazer. Abre a Bíblia, abre capítulo 1.
2º e 3º de Romanos e ora antes. Senhor, eu quero ler a tua palavra contra mim. Porque é isso, irmãos, nós temos que fazer isso. É isso que Paulo está direcionando o leitor, para que ele possa olhar para a própria realidade dele. Não são só os judeus que fazem isso, nós também fazemos. Todo homem tem algum tipo de religião em que confiar, em que se apegar. Nós temos uma religião maravilhosa, nós temos o cristianismo, mas não podemos nos esconder atrás dele para viver outra realidade. E qual é a nossa realidade, irmãos? A lei de Deus vai falar, pecado. Está aqui listado, nós somos pecadores. Ele vai falar no versículo 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhum homem consegue se justificar, se autodeclarar justo aos olhos de Deus, achando que pode cumprir a lei de Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem não pode cumprir. É tão simples, não é tão simples entender isso? Mas por que Paulo tem que fazer todo esse argumento? Praticamente entrando em um tribunal, como um grande procurador da República Divina dos céus, tem que apresentar uma acusação formal, registrada aqui, nesse livro sagrado, para que os homens possam examinar sua própria condição. Novamente, irmãos, volta ao que Paulo, o que eles deveriam fazer no começo. Eles deveriam julgar a si mesmos. Mas estavam julgando, até de certa forma estavam julgando, mas condenados ou livres da culpa? Estavam julgando a si mesmos livres da culpa. Mas não, Paulo fala, vocês devem julgar vocês mesmos como condenados, porque vocês estão condenados aos olhos de Deus. Vai finalizar no versículo 20, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Uma das finalidades da lei, Paulo apresenta claramente aqui. Se você for estudar a lei de Deus, a vontade de Deus por meio da lei, o que ela vai trazer? O conhecimento do teu pecado, porque você vai chegar a uma conclusão na tua vida. Por um bom tempo, antes da conversão, o homem, o que ele faz? Como os gentios e como os judeus, desculpas esfarrapadas. Cada vez se enrola mais na vida dele. Com desculpas, uma série de desculpas. Até que ele possa ver que ele não é cumpridor da lei de Deus. E que ele está condenado por causa dessa condição. Irmãos, está aqui resumido. A tua condição, a minha condição. Só que existe, peço que os irmãos prestem muita atenção no que eu vou falar. Nós que temos consciência direta do que nós estamos aqui tratando, existe uma gravidade maior sobre a tua vida e sobre a minha aqui. Eu estou pregando ainda, né? Pior ainda. Porque nós temos conhecimento ainda mais claro. Existe ainda mais luz sobre a nossa vida. Que desculpa vamos poder apresentar diante de Deus? Irmãos, todas essas desculpas aqui, talvez eu esteja errado na minha interpretação. Mas o que nós prestem muita atenção aqui, irmãos, olhem para mim. Paulo está trazendo algo profético, irmãos, que apontava para aquela realidade daquelas pessoas naquela época, aponta para nós aqui, irmãos, mas também aponta para o que os homens vão falar perante Deus na eternidade, quando eles tiverem que comparecer nesse tribunal que eu vejo. Se eu estiver errado, eu me corrijo, eu me retrato com os irmãos. Mas se essa interpretação estiver correta, nós estamos diante de uma profecia de algo que vai acontecer lá no futuro. Os homens vão encher a boca para apresentar desculpas esfarrapadas perante o Altíssimo, o juiz de toda a terra que vê todas as coisas. E esse tipo é um nível de baixaria que eles vão apresentar perante Deus para tentar se justificar. É o que nós vemos aqui. Paulo cita o Antigo Testamento, os profetas, contra eles, para que eles pudessem examinar a vida deles. Irmãos, por isso é muito sério, irmãos. Isso é muito perigoso. É extremamente perigoso conhecer a verdade e rejeitar a verdade. É o que os judeus da época de Paulo estavam fazendo. É o que muitos cristãos, ditos cristãos, estão fazendo entre nós. Conhecem a verdade, estão negando a verdade e rejeitando. São irmãos de Caim nessa prática. Irmãos, que possamos julgar a nós mesmos. Como nós falávamos na escola bíblica, nós não nos reunimos aqui por imposição de alguém, mas voluntariamente, porque a gente sabe que a gente precisa. Precisamos de correção, precisamos de alguém que olhe para a nossa condição e nos justifique, nos declare justo, porque não há outra forma
de escapar do julgamento divino. Não tem como escapar, irmãos, não tem para onde correr. Essa rota de fuga que os homens correm, longe de Deus, só vai levar eles para mais perto de Deus, mas não da misericórdia, mas da ira de Deus. Por isso a oferta do Evangelho é apresentada neste tempo. É apresentada agora, para você que está me ouvindo aqui, para que você examine a tua vida, julgue você mesmo, não como os judeus, que o privilégio que eles tinham de ter conhecimento, usaram para poder se alegar que estavam livres da culpa. Olhe para a tua condição e confirme no seu coração o testemunho da palavra sobre a tua existência. Você está condenado. Você está debaixo da ira de Deus, a menos que você confie naquele que justifica os pecados dos homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, com essa palavra eu quero finalizar e orar para que possamos pensar e refletir com seriedade sobre o que nós acabamos de estudar. Irmãos, não tentem medir a realidade que vocês estão vendo aqui com os olhos de vocês, uma garagemzinha com a meia dúzia de pessoas reunidas. Meçam a realidade do que vocês estão agora testemunhando à luz das Escrituras. Observem a solenidade e a seriedade com que esse tema é tratado. Esqueçam os outros, esqueçam a simplicidade que nós estamos vivendo aqui neste momento e examinem essa verdade que os irmãos acabaram de olhar. Porque esse é o caminho que você vai encontrar, irmãos, para você estar de volta com o teu Criador, com o Senhor, e possa ser reconciliado com Ele, declarado justo aos olhos dEle, e ser achado nele no dia do juízo, por meio daquele que te salva dos teus pecados, que te purifica dos teus pecados. Senhor Deus eterno, misericordioso e santo, obrigado por tua palavra, Senhor, que sim, muito nos exorta, que chacoalha a nossa realidade, ó Deus. Remove todas as escamas de engano e autojustificação que a gente apresenta, seguindo um curso, correndo, ó Pai, se agarrando em mentiras que nós mesmos criamos, que nos apegamos, Pai eterno, para fugir do acerto de contas contigo, ó Pai. Vai ter 2 momentos em que esse acerto de conta tem que ser feito. Se nós fizermos esse acerto de conta aqui agora, enquanto estamos neste mundo, enquanto a graça é oferecida, o perdão, a justificação é oferecida, a salvação para todo aquele que crê. Mas se deixarmos para querer fazer esse acerto de conta no dia do juízo, apresentando esse monte de desculpas esfarrapadas aqui perante o Criador dos céus e da terra, ele vai nos reprovar, porque ele deixou em nossas mãos o testemunho da verdade sobre a nossa condição. O caso foi apresentado aqui na terra pelos seus servos, pelos seus embaixadores. E a única coisa que devemos fazer à luz do que o Senhor revelou sobre nós é confessarmos os nossos pecados, confessarmos a nossa culpa, admitirmos os nossos crimes contra o Senhor da glória e pedimos misericórdia por meio do Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer isso agora, que eu possa, Deus, ter consciência de que estou fazendo isso agora, Pai. E não querer deixar para fazer isso quando já não terei mais esse recurso para recorrer, ó Pai. O Senhor tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos lave com teu sangue, Pai. É o que eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém.